Na maioria das vezes nós buscamos tanto as coisas desse mundo e no final só vem frustrações, é assim ou não? Quantas são as pessoas que buscam em todo o tempo, trabalham, correm, faz de tudo para alcançar um objetivo nessa vida e no final que vem frustrações, é decepções, é humilhação. Na maioria das vezes termina vida frustrada, casamento frustrado, famílias frustradas. Muitas das vezes decepções que surgem, que jamais a gente esperava para a nossa vida, é assim ou não? Então vamos buscar aquele que nunca vai nos decepcionar. Vamos nos render aos pés daquele que não tem decepção para mim nem para a tua vida, pessoal. Mas o que nós poderíamos fazer para fazer desse Deus a nossa adoração? É nos render aos pés dele todos os dias. A primeira coisa que um ser humano pode fazer para ter uma comunhão sincera com o Senhor Jesus é reconhecer ele como Senhor da sua vida acima de tudo. Reconhecer Jesus como autoridade suprema acima de tudo, acima do cansaço, acima das dificuldades, se ele fez, se ele não fez, se você pediu e ele realizou, se ele não realizou, se você buscou e não encontrou, se você buscou e encontrou, ele tem que ser a autoridade superior na vida de um cristão que reconhece ele como seu Senhor e o seu Salvador. Todos os homens e mulheres que reconhecerem o Senhor Jesus como autoridade superior acima de tudo, acima de qualquer luta na tua vida, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer sucesso, que você tenha alcançado o objetivo ou não, se você fizer dele o teu Senhor, aquele que você vai se prostrar, se render aos pés dele, acima de tudo, em qualquer momento da vida, pode ter certeza que nenhum dos teus planos serão frustrados. Vai chegar um dia que o Senhor Jesus, ele vai abrir a janela dos céus e vai te abençoar. Mas tenha ele como autoridade superior. O nosso coração, ele vive o tempo todo, igreja, tentando nos afastar do caminho de Deus, levando a gente a achar que somos capazes de vencer sozinhos. O nosso orgulho, ele é tão cruel, mas tão cruel. O nosso coração, ele é tão vaidoso, que na maioria das vezes, ele quer que nós façamos do Senhor Jesus o nosso servo. E tem muitos homens e mulheres que querem fazer de Jesus o seu escravo. Aquela pessoa que pede e acha que ele é obrigado a dar o que a pessoa busca. Aquela pessoa que faz uma oração e exige dele aquilo que deseja, como se ele fosse o escravo da pessoa. É importante você entender: o Senhor Jesus não tem obrigação nenhuma em fazer o que eu quero ou o que eu preciso. Ele é Deus sobre a minha vida, se eu me entregar a Ele, se eu não me entregar. As profecias vão se cumprir na minha vida, se eu andar com Ele, se eu não andar. A palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, eu andando com Ele ou não andando. De uma maneira ou de outra ela vai se cumprir. Quem sou eu como humano para achar que eu peço alguma coisa a Deus e tenho mérito para receber? Nós temos que aprender que nós somos mas tão pequeno, que nós não temos dignidade de ser chamado filho de Deus. E nós muitas das vezes achamos que somos filho com toda a vaidade, toda a rebeldia no nosso coração. O coração humano, rebelde, cheio de vaidade, aí nós falamos
eu sou filho de Deus. Assim nós estamos querendo se igualar ao Senhor Jesus. Mas no coração do Senhor Jesus não teve rebeldia. No coração de Jesus não teve vaidade. No coração do Filho de Deus não teve falta de humildade. Não teve falta de temor, não teve falta de reverência para com seu Pai. Nós humanos somos tão vaidosos que ao invés de nós pedirmos, Senhor, se o Senhor não quer me fazer teu servo, me faça pelo menos o teu escravo. Nós já queremos, porque chegamos dentro da igreja, já sermos diretamente filho de Deus, quando o Filho de Deus nos deixou o exemplo do que é ser um filho de Deus na obediência, no temor, na reverência, na comunhão, nas alianças. O coração humano é tão cruel que ele quer transformar a pessoa num filho de Deus antes dela se render aos pés de Cristo e reconhecer Ele como seu Senhor e o seu Salvador. Se nós não temos coragem de reconhecer Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador, se nós não fazemos aliança com Ele de vida, alianças perpétua, um casamento eterno, se nós não nos rendemos aos pés de Cristo para dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui para andar contigo, independente do que aconteça, eis-me aqui para permanecer diante do Senhor, se der certo ou se der errado, se o Senhor fizer e se o Senhor não fizer, o Senhor é o meu Deus, se o Senhor honrar ou se o Senhor não honrar, digno de ser exaltado é o teu nome. Se nós não tivermos essa humildade, como nós vamos ser filho de Deus, igreja? É por isso que Jesus disse para Nicodemos, para um homem entrar no reino de Deus, Nicodemos, ele tem que nascer de novo. Nicodemos diz, mas Senhor, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele diz, para uma pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que nascer da água e do Espírito. E nascer do Espírito, igreja, é ser obediente, é termos tamanha comunhão para com nosso Deus, que nós aceitamos nos submeter às regras dele acima de qualquer coisa. Se submeter às regras de Cristo é começar um passo a passo para um dia ser filho de Deus, obedecer a tal ponto de não encontrarmos dificuldade para chegar na casa do Senhor Jesus, para ouvir a voz dele, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador acima de tudo, reconhecendo que Ele é a vida, nele está a vida. Mas é claro que para essas coisas acontecer, os nossos olhos têm que ser bons para com o Filho de Deus, tem que ter um coração puro, um coração que não tenha vaidade, um coração que nele não tenha o orgulho, o coração que não tenha ansiedade querendo nos levar em direção que esse mundo oferece a qualquer preço, a qualquer custo. O problema dessa geração é que todos nós queremos ser filho de Deus, mas não queremos saber o preço que nós temos que pagar para ser considerado filho de Deus. Se nós não obedecermos ao nosso Deus, como Jesus, seu Filho, obedeceu, se nós não nos rendermos aos pés dele, como o Filho dele fez, sabendo que ia ser morto, humilhado, rejeitado, pisado, o mais desprezado dentre os homens, e ele não negou ao Pai em momento algum, porque ele tinha uma missão, ser filho, ser visto como o Filho de Deus. Em nós falta, na maioria das vezes, comunhão, na maioria das vezes em nós falta reverência para com o nosso Deus, falta temor para com o Senhor Jesus,
Como assim, pastor? Falta temor? Você imagine um filho que faz um pedido de algo para um pai ou para uma mãe, e porque o pai ou a mãe diz: meu filho, eu não posso dar isso para você agora, e aquele filho se rebela contra aquele pai, contra aquela mãe. Qual é o sentimento desse pai? Qual é o sentimento dessa mãe? Aquele filho começa a bater o pé, começa a ficar nervoso, começa a ficar agitado, começa a achar que porque ele é filho, a mãe tem o direito de dar, o pai tem o direito de dar. A maioria dos filhos hoje pensam dessa maneira: pede algo para o pai e para a mãe, e se o pai ou a mãe não puder dar, ou mesmo que possa dar e não der, o filho sente-se no direito de achar que o pai e a mãe é obrigado a fazer aquilo que ele quer, que ela quer. Imagina quando nós chegarmos na presença do Senhor Jesus e tivermos esse comportamento. O que ele sente a nosso respeito? O que você, pai, você, mãe, sentiria se o teu filho fizesse isso com você? Como esse Deus se sente quando nós chegamos para ele e falamos com ele: Senhor, eu preciso disso, faz na minha vida. Aí ele não faz, daqui um mês, daqui uma semana, daqui algum tempo, e nós começamos a reclamar, murmurar, esfriar na fé, já não querer mais buscar ele, porque nós estamos desanimados, estamos cansados. Porque Deus não faz, eu estou indo na igreja, não está adiantando. É por aí que começam as murmurações, é por aí que os filhos de Deus começam a mostrar claramente que, se são filhos, estão na rebeldia, está faltando temor. Como eu posso exigir do meu Senhor e o meu Salvador aquilo que eu quero, só porque é a minha vontade, pessoal? Como nós podemos exigir de um ser tão grande, tão poderoso, que enviou o seu Filho Jesus, entregou no madeiro o próprio Filho por nós, sem medo de entregar o seu Filho só para nos salvar, e nós termos a audácia de pedir, de exigir e achar que ele tem que fazer na nossa vida? É o que a maioria dos crentes faz com o seu Deus. A maioria dos crentes, a maioria dos cristãos que estão dentro das igrejas nesse momento, eles não estão em busca de adoração, eles não estão em busca de reconhecimento de que Jesus é o Senhor da sua vida. A maioria não estão para adorar, para se prostrar, para reconhecer que são pequenos e o Senhor Jesus é grande. A maioria não estão dentro da igreja porque reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não, a maioria estão buscando alguma coisa. A maioria dos crentes que estão dentro das igrejas estão em busca de um bem material, de um bem terreno, e muitas das vezes exigindo de Deus aquilo que a pessoa não pôde realizar, aquilo que muitas das vezes a pessoa até se preparou e não conseguiu alcançar, e agora está exigindo de Deus. Olha a falta de temor para com aquele que nós chamamos de Pai. É por isso que é a hora de nós entendermos que aqueles que quiserem se render aos pés de Cristo e alcançar a misericórdia dele para o reino de Deus, reconheça que você é pequeno. Eu tenho que reconhecer que eu sou menor dentre os menores e que ele é o Senhor da minha vida, que ele é a minha salvação, ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele não é somente Senhor, ele é Senhor dos senhores, assim a Bíblia relata. Ele é o Rei dos reis. Ele constrói reinos e destrói reinos. Ele implanta reino e tira reis. Ele é autoridade suprema nos céus, na terra e debaixo da terra. Como eu, como ser humano, posso exigir alguma coisa de um Deus que tem tamanho poder? Para mim alcançar a misericórdia de Deus é me humilhando aos pés dele,
reconhecendo que eu sou pequeno, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de perdão, que eu preciso de misericórdia. Mas até aí, igreja, eu entendo o que as pessoas fazem, porque os pastores preparam a igreja para vencer. Eu até entendo, porque as pessoas começam a exigir do seu Deus aquilo que elas não conseguiram alcançar na vida e se frustraram por não alcançar. Eu entendo porque elas chegaram na igreja e começaram a exigir de Deus aquilo que elas não puderam fazer. Porque os pastores preparam a igreja para alcançar bens materiais. Tudo é preparado para a pessoa estar fazendo uma corrente hoje em busca de um objetivo. Faz o maior sacrifício, entrega tudo e Deus vai entregar tudo que Ele tem nas mãos para você. E as pessoas vão acreditando que é dessa maneira que se relaciona com Deus. E as pessoas vão aprendendo que cada dia que ela fizer uma corrente pela família, Deus tem a obrigação de ir lá e libertar a família dela, porque ela está fazendo uma corrente. Eu entendo porque as pessoas que estão dentro das igrejas se frustram com o seu Deus. Eu entendo porque as pessoas se frustram quando ouvem falar em nome do Evangelho e não alcançam os seus objetivos. Sabe por que eu entendo? Porque elas ouviram falar pelos seus líderes, pelos seus pastores, que se elas colocassem um sacrifício no altar, amanhã Deus ia realizar aquilo que elas pediram. Que se elas se tornassem dizimista fiel, Deus ia enriquecer a vida delas. Não ensinaram a elas que ela tinha que ser um dizimista por temor e obediência ao seu Deus, e não porque ela ia receber algo. Ensinaram a elas que elas iam fazer um sacrifício maior no altar, e o Deus dela tinha a obrigação de fazer o que ela estava buscando. E é isto que nós ouvimos dentro das igrejas. Pastores ambiciosos e gananciosos, em busca de um resultado, porque ele tem que entregar aquele resultado para o seu líder, levando as pessoas a desafiarem a Deus como se elas fossem maior do que Deus. E quando essas pessoas se frustram, quando elas se sentem frustradas, o que elas fazem? Blasfemam contra Deus, vão embora e não querem nunca mais olhar nem mesmo para uma igreja. É assim ou não é que acontece? E elas não estão erradas, porque elas aprenderam que elas iam entrar dentro de uma igreja e elas iam fazer um sacrifício ou fazer uma campanha de 7 semanas e a vida dela ia mudar. Ou não é isto que se ensina dentro das igrejas? Que se a pessoa fizer uma corrente de 7 semanas, no final das 7 semanas ela está liberta. Aí no final das 7 semanas não teve libertação nenhuma, a pessoa se frustra. São líderes malignos, pensamentos mesquinhos, que levam as pessoas a odiarem a Deus, odiarem uma vida com Deus, odiarem uma caminhada com o Senhor Jesus. Porque está faltando nesses pastores um projeto de vida para levar as pessoas ao reino de Deus. Eles não estão preocupados com o reino de Deus, em levar as pessoas à vida eterna, em levar as pessoas à salvação. Eles estão preocupados em elas fazerem o seu sacrifício para que eles se mantenham na posição que eles se encontram no meio da sociedade.